Irmãos, nós temos falado sobre a epístola de Pedro. Pedro, que o Senhor Jesus chamou de pequena pedra. O Pedro que durante tantas e tantas situações da sua vida foi advertido pelo Senhor Jesus Cristo para ser uma pessoa mais branda. Apesar de toda a sua fúria em dadas circunstâncias, o Senhor Jesus lapidou esse homem e transformou ele num grande servo do Senhor Jesus, um grande discípulo, alguém que imitou o Senhor Jesus Cristo em tudo, menos numa única questão. A tradição vai dizer que Pedro, quando foi executado, ele pediu para que os romanos o fizessem de uma forma diferente, já que ele seria crucificado. E a tradição relata que Pedro, então, pediu para que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer e ser executado igual ao seu Senhor. É desse Pedro que nós estamos falando, um homem de uma grande autenticidade, um homem com grande personalidade, um homem que motivou e que foi a referência para a igreja durante muito tempo, e é até os dias de hoje, acredito eu que sim. Esse Pedro está escrevendo nas suas 5 cidades, ali na Ásia Menor, a Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia e Ásia. E este servo do Senhor está trazendo a eles princípios daquilo que é a salvação em Cristo Jesus. Então nós já vimos que a salvação, ela parte da pessoa de Deus. Nós identificamos que essa salvação, ela nos dá condições de nós enfrentarmos dias difíceis, até inclusive como os dias que nós estamos vivendo hoje. Dias de perseguição, dias ao qual nós não vemos uma esperança. A salvação, então, ela nos dá condições para isso. Nós vimos que essa salvação, ela foi valorizada, ela foi destacada pelos servos do Senhor, inclusive pelo seu próprio Espírito. Vimos que essa salvação, ela nos leva a sermos pessoas que venham a imitar a Deus. Sejam santos como eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E como os filhos obedientes, nós então vamos caminhar de uma forma que vá glorificar a esse Deus que nos honrou, que nos valorizou, quando Ele se sacrificou em nosso lugar. Vimos que essa salvação que nos sobreveio, ela não foi conquistada com prata, com ouro ou com pedras preciosas, mas que essa salvação, ela caiu sobre nós, ela foi um bálsamo sobre as nossas vidas, porque veio através do derramamento de sangue do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há salvação. Então, para termos a salvação, alguém teve que ser sacrificado, e esse sacrificado foi o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vimos então que a salvação nos leva a sermos práticos. E vimos então na semana passada que, como crentes salvos em Cristo Jesus, nós temos que desenvolver o amor uns pelos outros. Vimos que, como crentes em Cristo Jesus, nós temos que desenvolver, termos atitude baseada na palavra de Deus. E vimos que, como crente, nosso objetivo final sempre vai ser a glória do Senhor, sempre vai ser a eternidade do Senhor. Mas talvez você esteja aí no seu lugar agora, meio tipo, o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com o que eu esteja passando no meu dia a dia. E a grande questão que eu quero que você pense é que nem sempre a solução para os seus problemas vai vir uma palavra de cafuné sobre a sua cabeça. Vai vir uma palavra motivacional, como autoajuda, quando a gente lê aqueles livros muito bons, que coloca a gente lá para cima, a gente então fecha o livro e fala, agora eu vou. E aí quando você começa a encarar a realidade, você fala, meu Deus, é mais difícil do que eu imaginei. A salvação, ela vai além disso. E aqui hoje eu quero continuar nessa praticidade da salvação, e que inclusive vai beneficiar muito mais a sua vida do que qualquer outra coisa. É porque se você quer algo do Senhor Deus, você precisa então ter algumas ações práticas vinculadas à prática da salvação. Porque se você quer amar, se você quer desenvolver o amor mútuo uns pelos outros, como nós falamos na semana passada, você tem que aprender a abrir mão de algumas questões que estão na sua vida. Se você quer desenvolver, se você quer buscar a palavra de Deus, você então vai ter que ser como uma criança agora que anseia pelo leite. E se você quer ser alguém que já experimentou a ação de Deus, você então vai visualizar apenas o céu e nada mais do que o céu. É em cima desses 3 aspectos que eu quero falar nessa noite. Aspectos que vão nos levar a não apenas sermos pessoas que estejam vivendo a realidade do dia aqui e agora,
mas pessoas que, apesar das lutas que vão enfrentar, podem mudar a história das suas vidas, podem mudar a história das suas nações, podem mudar a história do seu país, podem mudar a história das suas famílias, com as atitudes que nós vamos citar aqui. Talvez você esteja pensando: puxa, é uma receita agora que vai ser, eu vou colocar em prática na minha vida, e plim, plano bom, e tudo vai acontecer. Pode até ser assim, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. E se você assimilar conforme está aqui, talvez você vai ter grandes mudanças na sua vida. O que nós temos que deixar? Para que as coisas aconteçam de acordo com o querer de Deus, tem que ser deixado, tem que ser tirado. Eu me recordo que quando eu era pequeno, Dona Josefa chegava para mim e falava assim: olha, eu vou trabalhar e eu quero que você limpe a casa. E eu acho que desde pequeno eu sempre tive muito problema com esse negócio de limpar a casa, porque era uma coisa que eu não gostava. E aí eu me lembro que quantas vezes, crianças, se tiver criança aqui, tampa o ouvido, né? Quantas e quantas vezes, e se você já fez isso também, depois peça perdão para Deus. Na hora de limpar a casa, jogava a sujeira debaixo da cama ou debaixo do sofá. Né? E normalmente a casa era limpa ali por volta, ela chegava às 6 horas, a casa era limpa em torno de 15 para as 6, 20 para as 6. Era um The Flash limpando a casa. O curioso é que minha mãe, ela sempre olhava aquela circunstância e parecia que ela já sabia, ela já entendia o código secreto. E ela ia procurar exatamente nos lugares onde ela não deveria procurar. Ela ia mexer onde ela não deveria. E quando ela ia, vinha pó no meio da cara, caía coisa em cima dela, e aí ela indagava: Claudemir, você não limpou a casa hoje? É que não deu tempo, mano. E eu não mudei. Né? Às vezes a Dani chega em mim: você limpa a casa, Claudemir? Eu limpo, mas eu não escondo mais, né? Porque não dá. Tem uma criança na turma, mas é meio complicado essa questão de limpar a casa. Mas o curioso é que quando a gente deixa a casa limpinha, a tendência nossa é sentar e ficar apreciando ela. O cheiro é bom, o ambiente fica melhor, as coisas parecem que ficam mais claras, parece que tudo vai ficar uma maravilha. A nossa vida é como a casa, é exatamente assim. Se ela continuar suja, não dá para você apreciar o que tem nela. E quando talvez alguém vir vasculhar alguma coisa, vai cair as sujeiras que nela estão. Se você permitir com que as sujeiras da sua vida ainda continuem, você não vai ser uma pessoa que vai desenvolver o amor que Deus quer. E é exatamente esse ponto que Pedro chama então a atenção daqueles irmãos das igrejas de Ásia, Bitínia e Capadócia. E ponto. Ao qual ele chama a atenção dizendo o seguinte: deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento, e invejas e todas as murmurações. Se vocês têm que amar, têm que fazer e desenvolver a caridade fraternal, se vocês têm que se amarem mutuamente, ardentemente uns aos outros, vocês precisam entender que não tem que ter espaço para hipocrisia. Não pode haver espaço para murmuração. Não pode haver espaço para o fingimento. E é interessante porque as atitudes que são colocadas, os pecados que são extraídos e colocados no versículo 1 do capítulo 2, são pecados que muitas vezes se envolvem, primeiramente a nós mesmos, e envolvem o outro. Pedro está chamando de que, olha, só vai ser possível você e eu, nós amarmos uns aos outros, a partir do momento que a malícia estiver fora dos nossos corações. E às vezes nós somos maliciosos. Não apenas na questão moral ou imoral, mas também na questão de que a gente às vezes suspeita o mal dos outros. Às vezes a gente age com engano em cima dos outros. Nós somos pessoas que muitas vezes acabamos levando as pessoas ao engano pelo próprio benefício. O que nós temos visto no nosso país nos últimos tempos não tem sido outra circunstância, outra realidade, se não for isso que está sendo colocado aqui. Pessoas maliciosas, pessoas enganadoras, pessoas fingidas, pessoas invejosas, pessoas murmurentas, pessoas que tentam mostrar uma verdade que na prática não são. Pessoas que dizem que amam, mas que na prática não amam. A igreja do Senhor ela tem que ser diferente desse patamar. Vocês como igreja tem que ser diferente desse patamar. E a sondagem ao coração é exatamente nesse sentido, é de olhar e fazer essa varredura agora e tirar isso, colocar fora.
Não fazer como quando aquele garoto, quando criança, que pegava a sujeira e amontoava ela debaixo da cama, amontoava ela dentro do guarda-roupa, amontoava dentro da prateleira do armário, me tirava. E a mãe, quando então vinha encontrava todo aquele ambiente todo sujo. E às vezes nós, como cristãos, nós temos feito exatamente esse tipo de prática. É como o povo de Israel no período de Juízes que a gente acabou de citar. Eles não tiravam o pecado de uma vez, eles não tiravam os ídolos de uma vez, eles deixavam sempre mais um lá, deixavam sempre algum outro, para que quando eles tivessem apuro, eles pudessem voltar lá. E Deus sempre batia na mesma tecla: vocês não tiraram os deuses do meio de vocês. Vocês não me honram com o coração, vocês me honram apenas com os lábios. Pedro está chamando a atenção daqueles irmãos que estavam enfrentando dias difíceis. A gente já viu aqui a perseguição em cima de perseguição. Pedro vai destacar, inclusive, olha, no momento importa que vocês estão sendo um pouco contristados por várias provações e tentações que vocês estão sofrendo. Mas provação e tentação não é desculpa para nós continuarmos vivendo uma vida que desagrada a Deus. Provação e tentação são meios que Deus nos dá para nós vencermos e subirmos um patamar acima do outro a qual nós estamos. Tiago vai nos chamar a atenção disso. Tenham alegria quando vocês passarem por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé vai produzir em vós esperança, vai produzir em vós fortalecimento. E assim Tiago vai descrevendo o que a provação vai fazer na minha vida. Às vezes nós estamos questionando a Deus pelas lutas que nós estamos enfrentando e nós vamos descontar no nosso próximo. Às vezes nós vamos querer indagar a Deus, como diz aqui o próprio termo, todas as murmurações, todos os rusgus que você acaba fazendo, tudo aquilo que você guarda em torno de si próprio, você acaba então descontando no outro. Às vezes você está sendo como aquele que gostaria de ter isso ou aquilo, e você não tem, você está jogando a culpa porque o outro tem e você não tem. É aquela velha questão: por que o outro é mais abençoado e eu não sou? Pedro nos chama a atenção de que, olha, viver essa salvação é então colocar do lado aquilo que não serve. Olha a tua vida, meu irmão, minha irmã. Olha o nosso país. O que é que não serve? Às vezes nós estamos cultivando a malícia dentro dos nossos corações. Estamos cultivando o engano dentro de nós mesmos. Estamos cultivando os fingimentos, a inveja. Estamos cultivando as murmurações. Estamos sendo pessoas que às vezes têm nutrido essas coisas como se fossem coisas normais. Como se fossem coisas que nós poderíamos desenvolver e fazer e executá-las a contento. Pedro já nos informou de que nós somos filhos de Deus. E como filhos nós temos a responsabilidade de fazer aquilo que agrada a Deus. Como filhos nós temos a responsabilidade de mudar esse mundo. Então, nessa geração a qual nós temos escutado tantas e tantas vezes que esse é um país que está se tornando um país evangélico, como é que está sendo um país evangélico com tantas coisas acontecendo que está acontecendo? Como é que nós vemos líderes de igrejas assumindo um poder político com tantas acusações sobre os seus ombros? Se não for a prática dessas coisas aqui que nós estamos vendo, se não foram homens maliciosos, se não forem mulheres enganadoras, se não forem homens fingidos, se não forem pessoas invejosas, se não forem pessoas murmurentas. A igreja tem que se posicionar, eu tenho que me posicionar, contrário a isso. Mas como, pastor? Sendo diferente, sendo a referência, sendo a luz, sendo sal. Esse mundo precisa de um padrão, e o padrão são vocês, o padrão sou eu. O padrão é como que nós somos dentro da nossa casa. O padrão é como nós somos dentro do nosso trabalho. O padrão é como nós somos dentro das nossas escolas. Porque se o seu professor, meu querido jovem, olha para a tua vida, e ele olha para ti, e ele vê murmuração, ele vê inveja, ele vê fingimento, ele vai olhar qual é a diferença dele para comigo. Às vezes nós queremos amar, queremos ser amados, mas nós não estamos desenvolvendo essa característica.
a gente ainda cultiva esses pecados dentro de nós? Pecado é para ser tirado e não para ser cultivado. Arranque, pule, tire fora. Vai doer, mas tire fora, porque vai doer muito mais estando na sua vida do que fora de você. Versículo 22, que nós falamos na semana passada, temos duas palavrinhas bem claras. Olha, eu quero que vocês purifiquem a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente, uns aos outros, com o coração puro. Como isso? Deixando toda malícia, deixando todo engano, deixando o fingimento, deixando a inveja, deixando as murmurações. Como que eu amo? Como que eu desenvolvo isso? Arrancando aquilo que está atrapalhando o teu relacionamento com o teu próximo. Arrancando aquilo que está atrapalhando a tua vida de andar em relação ao teu irmão. Quando eu estava olhando para esse texto, tentando encontrar nele uma unidade que nos levasse a considerar, não tive uma outra realidade a não ser olhar para aquilo que a salvação faz nas nossas vidas. A salvação é prática. A salvação ela é algo que não é teórico. A gente às vezes tem muita noção da salvação só lá no céu. E eu vou te dizer uma coisa, a igreja de Deus, ela é o céu na terra. O melhor lugar para as pessoas estarem é na igreja. Mas às vezes na igreja, como diria Filipe Yancey, as pessoas não encontram o céu. Porque as pessoas que estão dentro dela não estão vivendo o céu. Então na noite de hoje, vamos viver o céu. Vamos aproveitar esse momento e vivermos o céu. O céu que faz a diferença na vida das pessoas. Mas como que a gente faz isso, pastor? Como que a gente tira essas coisas? Como que a gente pode viver o céu? Então vem o segundo verbo que Pedro então nos chama a atenção. Desejem afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Eu quando ensino classe de batismo, eu sempre digo o seguinte, a vida cristã ela é mais ou menos assim, ela começa aqui no ponto A e ela tem que chegar ao ponto Z. Porém, para chegar no ponto Z, ela não pode caminhar na mesma linha. Salvação que anda na mesma linha não é salvação, porque não teve mudança. Se você está apenas na linha horizontal, você não teve mudança nenhuma. Você só está na sua vida, ao qual você já vivia. Mas salvação também é cheia de altos e baixos, porque é uma luta interna contra o pecado. O meu pecado está em mim, Davi já dizia isso, contra ti somente pequei, fiz que é mal diante dos seus olhos, em pecado eu nasci. A esconder as coisas é do ser humano, fazer coisas erradas é do ser humano. Deus não nos criou assim, mas o pecado nos trouxe isso, o pecado nos levou a isso. Então como é que a gente muda? Como é que a gente desenvolve isso, pastor? Como é que a gente coloca isso em praticidade? Como é que minha família pode ser melhor? Como é que eu tiro o pecado do meio da minha família, do meio da minha cidade, do meio do meu povo? Pedro então fala, como vocês são novamente nascidos, então passem a desejar a palavra de Deus como leite materno, como leite racional na vida de vocês. No Salmo 63, eu gostei daquele salmo, quando eu parei para avaliar ou para pensar sobre ele. O Salmo 63, ele deixa claro para a gente que a gente tem que ter um desejo muito grande por Deus. Olha lá comigo. Salmo 63.
Olha atenção. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como Te vi no santuário. Por que eu desejo isso tudo? Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. O que é melhor do que a vida que eu vivo? Deus. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. O que você faz enquanto vive? Eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de um tutano de gordura. Aqui é para quem gosta de mocotó, gente. Não tem outra explicação não. Já comeram mocotó? Alguém já teve esse privilégio? Olha, ó. Vê, seu Luiz, pega o mocotó ali, você bate ali naquele, puxa aquele tutano. Gente, aquilo é bom demais. É bom demais da conta. Porque aquilo dali dá uma sensação de gostosura. Davi está dizendo assim: Deus, eu te desejo, Deus, eu te quero. Como a gente às vezes é saciado quando come alguma coisa gostosa. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Por quê, Senhor? Porque Tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma Te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Davi deixa claro nesse salmo de que sim, havia uma razão pela qual ele buscava a Deus, pela qual a sua vida estava atrelada a Deus. E às vezes nós, igreja do Senhor, vivemos dias comuns. Quem quiser viver dias comuns é viver sem ter desejo por Deus. O que é viver dias comuns? É viver como se nós apenas estivéssemos aqui passando tempo. E a vida não é passar tempo. A vida tem propósito. A vida tem um objetivo. A vida é de importância tal de que eu e você, nós temos que fazê-la valer a pena. Faça a tua vida valer a pena. Mas como, pastor? Colocando a palavra de Deus no cerne da tua vida. Quando nós temos a palavra de Deus como leite materno, olha lá no Salmo 19, o que a palavra de Deus faz na vida do ser humano. Salmos capítulo 19. Observa no versículo 7 ao versículo 10, o que ela desenvolve nas nossas vidas. A Bíblia diz: a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera a alma. Você que está angustiado, deseja a palavra de Deus como leite materno, que vai te trazer refrigério para a alma. Você está ali pegado, caminhando para a depressão, está ali coladinho com ela, larga a mão disso. Faça da palavra de Deus o teu leite diário. Às vezes lá em casa eu recebo alguns puxãozinhos de orelha e eu falo: nega, vai fazer um leitinho para mim? E ela fala: mas você já é um marmanjão barbudo? Pois é, mas sabe o que é? O leitinho sempre é bom. O leite de casa é melhor ainda. O leite que nos dá um sustento melhor ainda. O leite tem que ser desejado. Eu me recordo dos pequenininhos, dos 9 que nasceram, da Bela. Quando a gente colocou ração para ele, Carlão, pareciam leões, pequenininhos, mas pareciam leões. Ficava até armados para poderem brigar. Porque aquele alimento sustentava eles. Eles não podiam escutar o barulho da ração, que aquilo alimentava eles. A gente olha a criança pequena, quando ela está na hora da fome dela, nada segura, parece uma sirene. Porque ela quer a mãe por perto, não adianta pai. Já viram? O pai é o último do biscoito, ele não serve para nada. A criança quer saber da mãe. Mas na realidade não quer nem saber da mãe, ele quer saber o que a mãe está produzindo. E ali ele se sacia. Com o Natan Henrique foi quase 1 ano e meio para o Natan Henrique começar a ficar bonzinho comigo. Porque até então era um zero esquerdo. Mas a palavra de Deus faz isso nas nossas vidas. Ela refrigera as nossas almas.
E se você então está enfrentando lutas nessa área, você está enfrentando à toa, porque você não tem voltado os seus olhos para a palavra de Deus. Ela não tem sido o seu leite materno. A palavra do Senhor, ela dá sabedoria aos simples. Pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que decidir. E a palavra de Deus, então, ela tem essa função, ela tem essa responsabilidade de nos direcionar. A palavra de Deus, ela traz alegria ao coração, no versículo 8. Anda cabisbaixo, anda triste, por quê? A palavra de Deus é luz para os nossos olhos. A palavra de Deus é o juiz, ela é justa. No mundo a qual de tanta corrupção, de tanta sujeira, nós ainda encontramos verdade, a gente ainda encontra justiça, a gente ainda encontra um Pedro verdadeiro, que é a palavra do Senhor Deus. A palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, mais desejável do que o fino do ouro. Me recordo certa vez que eu fui querer inventar de comprar um presente para Dani, e eu cheguei na loja e perguntei ali, quanto que é tal joia? Aí eu todo faceiro, né, querendo comprar um negócio. O pessoal olhou para mim e falou, irmãos, por nada, o negócio era desse tamanhozinho aqui assim, ó. Se media 2 milímetros, 4 por 4 de milímetros era muito. 5.500. Você comprou. Moça, muito obrigado. Mas a Bíblia é mais desejável do que isso. A Bíblia é mais desejável do que o ouro. A Bíblia é mais desejável do que o diamante. A Bíblia é mais desejável do que o alimento. A palavra de Deus tem que ser a nossa vontade. A palavra de Deus tem que ser aquilo que nos motiva. A palavra de Deus tem que ser aquilo que nos norteia. Porque é ela que vai nos trazer o crescimento diário da vida. Não é outra coisa. Não existe uma outra realidade. E no versículo 2, Pedro está chamando a atenção exatamente disso. Olha, vocês têm que desejar a palavra. Vocês têm que ter nela, não o leite falsificado. E aqui eu quero chamar a atenção porque no mundo de hoje, nós temos leites falsificados. Né, temos? Nós temos leites falsificados. Na realidade nós enfrentamos esses dias aí no ano de 2012. Os leites estavam baratos demais a conta, quando fomos ver tudo cheio de remédio, cheio de água oxigenada, até formal estavam colocando. E nós estávamos bebendo. Leite bom. Claro que os irmãos que compram leite de vaca aí já direto não passaram por isso. Mas aqueles que pegam leite de caixinha, todos nós enfrentamos isso. O que faz? Mal. Causa dano à saúde. Assim é o leite falsificado também. Hoje nós usamos esse canal Bibi Tararé, uma família que vive a graça de Deus. Porque acredito que sim, se nós estivermos pregando a palavra de Deus, talvez uma pessoa que ouvir, de repente Deus toca no seu coração, mas eu quero ter o zelo de pregar a palavra de Deus. Eu não quero me vender a quantidade da igreja. Eu não quero me vender a populacionismo. Eu não quero me vender as necessidades supridas. Se eu tiver que pregar a palavra de Deus e ser ousado, para mim isso basta. Nós temos que ser referência, igreja. E nós temos que pregar essa palavra, que é a única que pode tirar crescimento. É a única que pode te fazer melhor do que você hoje. É a única que pode fazer isso. Então, Pedro fala para nós, dizendo o seguinte: olha, vocês foram gerados por essa palavra que habita na vida de vocês, essa palavra que permanece para sempre. E aí ele vai reiterar, porque é ela que dá crescimento, é ela que faz a diferença. Então desejem a palavra de Deus como você desejou a sua namorada, a sua esposa hoje. Tenha paixão por ela, queira ela mais que qualquer outra coisa.
Temos sido abençoados aqueles que têm feito a leitura diária da Palavra de Deus. Mas aqui não é apenas fazer leitura diária. Aqui não é nós frequentarmos apenas uma questão de estudo bíblico. Aqui é nós queremos realmente ter a Palavra de Deus como necessidade para as nossas vidas. Deixe a Palavra de Deus penetrar no seu coração. No versículo 3, então, Pedro nos leva à conclusão dessa primeira etapa da salvação, concluindo assim a praticidade como salvação como um todo. Pedro destaca para a gente dizendo o seguinte: olha, vocês já provaram que o Senhor é bom. Vocês já experimentaram isso. Eu queria te fazer essa pergunta. Aqueles que têm aí 10 anos, 15 anos, 5 anos de convertido, estão começando a jornada, vocês já experimentaram a bondade do Senhor Deus? Amém. Alguns sim, por jeito. Alguns já experimentaram. Talvez você esteja vivenciando dias, momentos, a qual vocês ainda não se deram conta daquilo que realmente é. Olha lá no Salmo 34, versículo 8, o que o salmista diz. Salmo 34, versículo 8. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar do versículo 1 até o versículo 10. Louvarei ao Senhor em todo tempo, em seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltamos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me... Deus já te respondeu? Se nós abríssemos espaço aqui e falar, fala aí o que Deus já respondeu. Será que nós teríamos fila para os irmãos falarem? Ou ficariam todos sentadinhos aí? Eu seria o primeiro da fila. Livrou-me de todos os meus temores. Deus já te livrou? Tem certas coisas que parece que vai apertando o coração nosso, né? Tem certas coisas que parece que elas vêm assim, e você fica naquela angústia. E é interessante que quando acontece isso, você volta os seus olhos para o Senhor Deus, você começa a pedir a Deus misericórdia, você começa a clamar a Deus, e de repente vem aquela luz no final do túnel dizendo, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, eu estou com você. Relaxa, tranquilo. Versículo 5, olharam para ele, foram iluminados, o seu rosto não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. Olha que interessante, Deus não faz acepção de pessoas. Meus irmãos, vocês podem clamar a Deus. Se você é pobre, bem-vindo ao clube. Podemos buscar a Deus. Versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha aqui um guarda-costa 24 horas possível. E quantas vezes nós somos guardados e nós olhamos assim, puxa, passou perto essa. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Portanto, eu quero te desafiar a confiar no Senhor e experimentar a bondade do Senhor na sua vida. Todos os dias, todos os instantes, todos os momentos. Porque Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo? Deus é bom. Tem que ser assim. Essa é a realidade. Agora vocês experimentaram a bondade de Deus, portanto vocês vão parar por quê? Por que vocês vão dar pausa? Por que vocês vão deixar de viver isso com autenticidade, com realidade, com vontade? Por que não vamos deixar as coisas que não prestam de lado? Porque o nosso Deus é bom. E nós podemos viver essa bondade dele todos os dias. Todos os dias Deus quer fazer mudança na sua vida. Experimente isso para a glória do Senhor Deus. Experimente o que Deus pode fazer através de você. Deus quer usar a tua vida, meu irmão, minha irmã.
Ele quer que você seja canal de bênção onde você passa. Ele quer que as pessoas vejam a bondade dele através da sua vida. A pergunta a ser feita é por que às vezes nós não temos tirado do nosso meio aquilo que não presta? Por que nós estamos tão somente desejando tantas e tantas coisas que não convêm, em vez de desejarmos a palavra de Deus? Eu quero concluir com vocês, olhando o versículo 9 e o versículo 10. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Esses dias estávamos pensando em casa, até depois conversando com alguns dos irmãos. Olha, o que eu já enfrentei na vida, eu louvo muito ao meu Deus por aquilo que eu sou hoje. E talvez alguns de vocês aqui já também fizeram a mesma coisa, passaram pela mesma realidade. E Deus mudou a história. Deus mudou a sua vida. O versículo 10 diz: os filhos de leões não necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Voltando para Pedro, Pedro conclui no versículo 3. É interessante que na corrigida vem o C, como se fosse colocando dúvida, mas a tradução correta desse C seria agora: vocês experimentaram a bondade, vocês experimentaram que Deus é bom, vocês experimentaram a ação de Deus. Se vocês experimentaram, continuem. Mas se você ainda não experimentou a ação de Deus na sua vida, há oportunidade para você fazer isso. Se por alguma razão você está se sentindo que, puxa, eu não tenho amado como eu deveria amar, eu quero que você olhe o versículo 1. E talvez algumas coisas você precise tirar da sua vida. Se às vezes você está aí meio moribundo, meio chateado, meio cabisbaixo, eu quero que você dê uma olhada no versículo 2. E em contrapartida, lembra do Salmo 19, versículo 7 a 10. Porque talvez está lhe faltando exatamente a palavra de Deus na sua vida. E você está andando por tantos caminhos, por tantas portas, e ainda não sentiu Deus, eu quero entrar na sua vida. E Deus está te chamando exatamente isso. Eu quero mais de você, você quer mais de mim. Se talvez você ainda tenha dúvida do que Deus tem feito na sua vida, faça uma varredura. E avalie o que Deus tem operado na sua vida. Porque você vai ver a bondade de Deus em todos os instantes. E teve momentos que pode ter certeza disso, que você não foi isso daqui fiel a Deus. Isso daqui. E sabe o que é interessante? Mesmo você sendo infiel a Ele, mesmo você não dando atenção a Ele, mesmo você virando as costas para Ele, Ele ainda permaneceu de braços abertos. Ele ainda permaneceu querendo te abençoar. E a palavra de Deus diz que mesmo que nós somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. E nós podemos fazer a diferença. Na noite de hoje, nós podemos operar milagre nessa nação. Amando, sendo aqueles que vivem a palavra de Deus e que representam a bondade de Deus. Amém? Amém. Obrigado, Senhor Jesus bendito. Obrigado pelo teu grande amor. Como não te adorar, Deus? Como não reconhecer o Senhor nas nossas vidas? O Senhor é o Deus que tem mexido com as nossas vidas todos os instantes. Meu Deus, eu quero te colocar na nossa igreja diante do Senhor. Às vezes enfrentamos lutas, dores doídas. Mas muito obrigado, porque o Senhor tem dado graça em todas elas. E nós temos passado uma por uma. Temos vencido, Deus. Às vezes, ó Deus de amor, nós andamos cabisbaixo, mas aí vem a Tua palavra e nos anima. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. E às vezes, ó Deus de amor, nós nos esquecemos. E como somos fáceis de esquecer. Nos esquecemos dos Teus feitos nas nossas vidas. E ó Deus de amor, quantas coisas o Senhor já tem operado.
Obrigado por isso, Deus. Obrigado pela grande salvação que temos em Ti. E obrigado porque nessa salvação o Senhor tem nos operado graça. E nessa graça nós temos constantemente sido abençoados. Desde as nossas famílias até a nossa saúde. O Senhor tem dado bênção sobre as nossas vidas. Mas Deus, a família passa, a saúde passa, os bens materiais passam. Mas a única coisa que não passa é o privilégio de um dia nós estarmos na Tua presença. E por isso, Deus amor, nós queremos te pedir, continue levando-nos a esse entendimento de que vamos usar toda a eternidade a Teu nome. Abençoe as nossas vidas, abençoe a Tua igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu acho que com isso que nós acabamos de falar, nós podemos louvar a Deus. Vamos encerrar o culto de hoje louvando, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é bom. E a bondade dele tem sido grande nas nossas vidas. E assim depois nós estaremos encerrando o culto dessa noite. Mais uma vez, aos nossos irmãos que nos visitam, amigos que nos visitam, sejam todos bem-vindos. E que possam voltar outras vezes, assim Deus permitir. Ou leve um abraço nosso ao pastor e a igreja de vocês. Que Deus abençoe. Coloque-se de pé, vamos louvar a Deus.